Boa noite, meus queridos irmãos. Que prazer poder chegar até você através da internet, falando a respeito de uma temática tão importante para os nossos dias, como é a família. A nossa proposta hoje é tentar ver a relação entre o estudo da teologia e as nossas famílias. E eu acredito, meus irmãos, sinceramente, que esse tema nunca foi tão pertinente quanto nos dias em que nós vivemos. Quando nós olhamos para a perspectiva do pensamento brasileiro, para não dizer do pensamento mundial, mas mantendo a coisa aqui dentro do nosso contexto tupiniquim, a gente vê que a família nunca foi tão bombardeada quanto nos dias em que nós vivemos. São tantas ideologias, são tantas perspectivas que se projetam tentando reconstruir ou pelo menos ressignificar o que é família, que a gente precisa desesperadamente ter uma forte convicção teológica a respeito do que é a família. Lidamos com ideologias como ideologia de gênero, ideologias feministas, lidamos com as políticas cujas filosofias com o marxismo cultural, trazendo uma ideia de que os filhos, ou que a família realmente não tem nenhum significado, mas que tudo é do Estado, tudo está em poder do Estado, tudo é para o Estado, e a família, que é o núcleo básico da sociedade, se dissolve, se esfarela mediante a pujança, né, a projeção, mediante a importância que se quer dar ao Estado. Então, os filhos são do Estado, nossos bens são do Estado, e isso certamente traz muitos debates, às vezes acalorados, nos ciclos acadêmicos, nas rodas de amigos. E o que nós precisamos, como falei a princípio, é colocar a teologia como sendo aquela disciplina que vai nos fazer pensar biblicamente, olhando para a família pela lente das Escrituras, para poder assim estabelecer qual de fato é o modelo de família, o que de fato é uma família, o que de fato nós podemos destacar como sendo primordial e imprescindível à família. Nós, quando nos voltamos para as Escrituras, nós percebemos que a família ela não foi algo feito por acaso. Deus estabeleceu a família. Deus instituiu a família como sendo uma união indissolúvel entre homem e mulher. Note que o número desta frase é singular e não é por acaso. É porque o ideal de Deus para a família é que cada homem tivesse a sua esposa, cada esposa tivesse o seu marido, e assim gerando filhos à sua imagem e semelhança e construindo essa família sob a ótica do Senhor, sob a proteção e a bênção do Senhor. Pois Ele mesmo disse: eu vos abençoarei, né? Ou seja, a bênção de Deus naquele contexto de Gênesis, né? No sentido de fazer com que o homem pudesse crescer
e multiplicar. Assim, teologia é importantíssima para conceituar, para definir, para estabelecer o nosso pensar sobre família. Nesse contexto, você que nos assiste agora, creio eu, que não tem dificuldade, ou pelo menos não tem muita dificuldade em definir o que é família à luz das Escrituras. Mas eu queria pegar esse gancho de o que é uma família e acrescentar um pequeno detalhe à nossa discussão aqui, para puxar a teologia, para mostrar para você como a teologia ela é importante para influenciar aspectos, não só aspectos gerais, mas aspectos particulares da nossa vida familiar. E eu queria especificamente agora entrar na temática do que é um lar cristão. Sabemos que a família é constituída por homem, mulher e seus filhos, tudo bem, mas o que seria um lar cristão? Será que a palavra de Deus nos dá subsídio para entender o que é um lar cristão? Eu quero primeiramente passar com você pelo que não é um lar cristão. Muita gente pensa que um lar cristão é formado por uma casa onde pessoas cristãs moram. O fato de você morar naquele lugar não significa dizer que o seu lar seja um lar cristão. Você pode ter todo mundo dentro de casa, tendo feito decisão por Cristo, mas a vida que vocês têm dentro de casa não se subordina ao senhorio de Cristo. Então, as suas presenças ali não fazem daquele lugar um lar cristão. Você pode pensar que um lar cristão consiste de um ambiente onde vocês realizam culto doméstico periodicamente. Isso também não faz do seu lar um lar cristão. Na verdade, um lar cristão é um lugar onde Cristo habita e governa. Esse é o lar cristão. É a presença não só salvadora, mas a presença soberana do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que nós possamos agir de conformidade com o que Ele deseja, pensar de conformidade com os seus pensamentos, viver de conformidade com os seus propósitos. É isso que torna um lar cristão. Quando a gente olha para as Escrituras, nós percebemos que para um lar realmente ser do Senhor, ele precisa ser uma realidade no lar. O melhor exemplo disso, a melhor passagem, talvez a passagem didática que eu gostaria de deixar com vocês hoje à noite, é o texto de Deuteronômio 6, dos versos 4 ao verso 9. É o chamado Shema para o povo judeu. Aqui, lembra que o povo vai experimentar uma transição. O povo de Israel estava passando de uma vida de nomandismo para se fixar em sua própria terra. E Moisés então escreve o livro de Deuteronômio para que pudesse dar ao povo diretrizes pelas quais eles viveriam nessa nova condição. Uma terra, um lugar fixo, um só lugar de adoração, né? e tudo mais. E aqui nos versos 4 a 9 de capítulo 6, Moisés ele fala especificamente para as famílias. Quando ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa,
andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás por sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Note como essa passagem é significativa para o que nós nos propomos a apresentar aqui a vocês. Se você quer desfrutar de um lar cristão, veja como a teologia vai te auxiliar a, primeiro, identificar o que é um lar cristão e depois a ver como manter ou como tornar-se ainda não é, ou como manter o seu lar dentro de uma perspectiva, dentro de uma linha de senhorio do Senhor Jesus Cristo. O texto nos fala aqui que um lar realmente cristão, ele tem algumas características. A primeira característica é que Deus, ele deve ser uma realidade no coração daquelas pessoas ali, e em especial do núcleo da família, que é a papai e mamãe. Jesus tem que ser uma realidade em seus corações. O texto fala aqui dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É interessante observar e aqui fazer um contraponto, porque para nós, a nossa mentalidade ocidental entende coração como centro de nossas emoções. E aqui é como se nós estivéssemos dizendo que precisamos estar apaixonados por Deus. E essa não é a ideia. Não é apenas isso. Amar a Deus de todo o coração, dentro do contexto aqui, significa que nós o amaremos racionalmente, com entendimento. Por que devemos amar ao Senhor? Porque Ele é o único Senhor, não existe outro. Por que devemos nos dedicar a Ele? Porque Ele é o único Deus verdadeiro. De sorte que é imprescindível que nós nos dediquemos a Ele, é imprescindível que nós nos voltemos para Ele. Então a teologia nos leva ao entendimento, à análise das Escrituras, pensando no contexto qual as Escrituras falam e trazendo isso para a nossa realidade hoje. Que de outra sorte, nós imaginaríamos que amar a Deus de todo o coração seria aquela ideia de estar aí tomado de uma paixão desenfreada, tomado de uma paixão aí que não tem nada de racional, é apenas emocional. E não é isso. Para o povo hebreu, coração é o centro da razão. É de onde procede as decisões, é de onde procede o escrutínio, o pensar sobre a vida. Aí somos chamados e desafiados por Deus a amá-lo racionalmente. Amá-lo com toda a nossa alma. E aqui a ideia de motivação. Devemos estar motivados, com toda a motivação, a amar ao Senhor. E aí, com toda a nossa força, né? Com aí todo o nosso empenho, com todo o nosso desejo, com toda a nossa determinação. Para que nós tenhamos de fato um lar cristão, nós precisamos entender que a primeira característica do lar cristão, conforme as Escrituras, é que Deus, Ele é uma realidade, Ele é central em nossa vida. Sem isso, nem adianta ir além. Sem que nós realmente priorizemos ao Senhor. Se isso está ausente, o que vier depois é mera hipocrisia. O que vier depois é apenas fantasia. Não é autêntico cristianismo. Entende? Veja como a teologia nos ajuda a refletir sobre
rotina do nosso lar, no nosso momento ali do dia a dia. Será que isso é verdadeiro no seu coração, no meu coração? Será que, de fato, Deus ele é soberano a esse nível de ter todo o meu amor voltado para Ele? E aqui, pense em afeições mesmo. E aqui, quando eu digo eu amo a Deus, eu excluo outros amores. Não há espaço para múltiplos amores. Deus não tolera, não aceita esse tipo de relacionamento. Essa mesma ideia nós encontramos ao longo de todo o Novo Testamento. Ou você não lembra de passagens como quando nós lemos que aquele que constitui-se amigo do mundo automaticamente constitui-se inimigo de Deus, conforme Tiago. Lembro de João falando a respeito de não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, nada disso procede de um relacionamento com Deus. Então, precisa haver amor a Deus acima de todas as coisas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso ecoa nas palavras de Jesus Cristo quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que significa amar de todo o coração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Outra característica que nós podemos observar no texto aqui é que essa realidade de Deus no coração, ela se projeta ao lar, onde o texto diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Fica muito evidente aqui que, como pais, nós temos a responsabilidade de transmitir amor ao coração dos nossos filhos, de modo que eles também amem a Deus de todo o coração. O texto diz: estas palavras que hoje te ordeno. Quais palavras? Amarás ao Senhor teu Deus. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar o quê? Amar ao Senhor teu Deus. E aí eu te pergunto, ele diz para eu inculcar, para eu ensinar aos nossos filhos. Como é que se ensina alguém a amar? Você senta com ele e então você pega e diz: você deve amar. Beleza, né? E aí? E daí? Como é que eu posso ensinar meu filho, meu mais novo hoje tem 7 anos, como é que eu posso ensiná-lo a amar? Mandando ele fazer uma cópia no caderno: eu devo amar, eu devo amar, eu devo amar? Ou é praticando o amor? Eu só vou conseguir ensinar a meu filho a amar se ele tiver uma experiência adequada de amor comigo. Os pais constituem a primeira fronteira de relacionamento que os nossos filhos experimentarão com Deus. Então, a minha demonstração de amor para com os meus filhos fará com que eles entendam, pelo menos parcialmente, uma vez que a minha atuação é limitada, porque eu sou limitado, mas fará com que eles entendam parcialmente o que é amar a Deus, a partir do amor que eles experimentam de mim.
Então, como é que se ensina a amar? Amando. Nós, pais, papai, mamãe, devemos amar os nossos filhos de tal maneira que eles possam entender, que eles possam sentir a força, a presença, a prática, a vivacidade do amor. De maneira que, uma vez experimentando corretamente o que é o amor, eles sejam capazes de refletir esse amor, entregando-se num relacionamento pleno com Deus, através de um amor também prático. Nada de idealismo aqui, nada de platonismo aqui, mas um amor prático. Um amor que se mostra nas suas escolhas, onde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, eles vão se deparar com situações onde suas afeições vão se colocar em xeque, mas eles vão dizer, não, eu amo a Deus acima dessas coisas, então eu rejeito essas coisas que se antagonizam a Deus, porque o meu amor pelo Senhor é maior do que qualquer uma dessas coisas. Precisamos amar a Deus, porque é amando a Deus que nós levaremos os nossos filhos a também ter amor por Deus. Então, esse lar cristão é caracterizado primeiro por Deus ser uma realidade em nossos corações, por Deus ser uma realidade no convívio do lar, mas por Deus ser uma realidade na rotina do lar. O texto continua dizendo, né, assentado, andando, deitando, levantando, atarás por sinal na tua mão, por frontal entre os teus olhos, nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Ele está falando de rotinas aqui, a rotina de ir para o trabalho, de voltar do trabalho, a rotina de estar, de descansar, de deixar de descansar, a rotina de sair, entrar de casa. Note que são elementos colocados aqui dentro dessa rotina, apontando para o fato de que na nossa rotina, Deus não se exclui. Deus está presente. Deus está presente no meu ir para o trabalho, no meu ir para a escola, no meu ir para a faculdade, no meu ir para o supermercado. Deus está presente quando eu volto, quando eu entro em casa, quando eu encontro minha esposa, quando eu encontro meus filhos. Deus tem que estar presente. Ele tem que ser realidade ali também. Nós não deixamos nosso Deus do lado de fora quando entramos na firma onde trabalhamos. Ele vai conosco. E as minhas escolhas, meu comportamento, meu trato, ele vai ser de conformidade com aquela pessoa, no caso Deus, que me acompanha. Entende? Percebe como o pensar teológico afeta o meu dia a dia? Como é que eu me relaciono com os meus pais? Como é que eu me relaciono com os meus filhos? Esse pequeno trecho das Escrituras que nós lemos aqui tem tantas aplicações. Porque se Deus é uma realidade no meu coração e no meu convívio familiar, então a forma como eu vou tratar meus filhos vai ser influenciada por isso. A forma como eu vou tratar o meu cônjuge vai ser influenciada por isso. A forma como as irmãs vão tratar seus filhos será influenciada por isso. Como as irmãs tratarão seus cônjuges, seus maridos, será influenciada por isso. Nós, filhos, a forma como nós trataremos nossos pais, ainda que já sejamos adultos, maduros,
tendo os nossos lares, tendo os nossos próprios filhos, mas ainda devemos honrar os nossos pais. Então você percebe como a teologia, ela vai fazendo, ela vai trazendo não só insights, não só ideias, não só aclarando verdades bíblicas para o contexto da família, mas também norteando a prática, norteando a nossa vivência, norteando aquilo que nós fazemos. É por meio do pensar teológico que nós vamos poder observar elementos que, do contrário, estariam ausentes de um lar cristão. Nós podemos experimentar um ambiente onde o amor é imperativo. Podemos experimentar um ambiente de amor por causa do nosso entendimento que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E essa experiência faz com que eu possa amar as outras coisas no seu devido lugar. Nunca em substituição do Senhor, mas dando a cada um o lugar que é devido. Voltando às palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, desprezando as outras coisas. É assim? Ou e as outras coisas vos serão acrescentadas? Percebe? Então, vamos experimentar um ambiente de amor real, onde pai, mãe, né? Onde os cônjuges se tratam com amor, mas aquele tipo de amor que é esperado de quem conhece a Deus. Não estou falando dessa paixão, não estou falando de emoção que vai, sobe e desce, não estou falando do eros. Estamos mais para a filéu caindo para o ágape, porque não há tanta distorção ou diferença, digamos assim, entre um e outro. Mas fala desse amor altruísta, desse amor que dá sem qualquer desejo de troca, né? Não é uma barganha. É um ambiente real, de amor, vivenciado, nutrido pela presença de Deus. Também um outro elemento aqui que a teologia nos ajuda a vivenciar no lar cristão é a ideia de união, de compartilhamento. E isso faz com que a gente reflita, inclusive, nos conceitos de responsabilidade, que hoje em dia anda tão distorcido. Vivemos na geração dos direitos. Exige-se direito para tudo. Tem direito da criança, direito do adolescente, direito do jovem, direito do adulto, direito do idoso, direito do cachorro, direito do gato, direito do calango, direito do sapo. É tanto direito, todo mundo exige direito. Você já parou para pensar que ninguém pensa em dever? Ninguém pensa em responsabilidade? Nós estamos diante de uma geração que, por uma boa intenção de seus pais, foram protegidos de muitas coisas. Por melhores condições de vida, os pais não os conduziu a ter responsabilidades, a arrumar quarto, a levar o lixo para fora, a ir trabalhar. Não, filho está ali, protegido de tudo, de sorte que os nossos filhos hoje, quando falo nossos filhos, falo em linhas gerais, parecem mais hóspedes dentro de nossa casa do que filhos. Porque
para eles é só direitos, sem responsabilidades. E aí nós nos deparamos com a palavra de Deus, com as Escrituras, e esse pensar teológico trazido para o seio familiar vai nos fazer pensar que os nossos filhos, enquanto crescem, eles têm que inculcar esse amor a Deus. E esse amor tem que levá-los a viver de conformidade com esse amor. Então não é algo que simplesmente está jogado no colo dos pais e os filhos não têm responsabilidade nenhuma nisso, não. Claro que não. Era um bastão que eles estavam recebendo dos pais, o amar a Deus sobre todas as coisas, que eles agora deveriam nutrir em seus corações e passar para seus filhos, passar para a próxima geração. Então está longe de haver uma passividade dos filhos aqui. Lembra, como é que se ensina a amar? Amando. Mas como é que se aprende a amar? Amando. Então, esse elemento, não é, que o pensar teológico nos faz ver no seio do lar, esse crescer em responsabilidades. Percebe como a teologia ela nos leva a questões tão importantes, tão profundas. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, você está tendo o privilégio hoje de passar aí já por algumas pequenas aulas, pequenos momentos que te levaram a pensar a respeito da teologia e sua importância em diversos segmentos das nossas vidas. O desafio está aí. Enquanto instituição, nós do Seminário Batista do Cariri queremos oferecer a você oportunidade de, no seio do seu lar, sem sair da sua casa, no conforto, na segurança da tua casa, poder parar um pouco e poder refletir. E através da reflexão bíblica, poder chegar a conclusões, poder chegar a não só pensamentos, mas ações práticas que melhorarão tua vida com Deus, tua vida, em específico, meu tema aqui, tua vida no seio familiar, mas também em qualquer outra área de sua vida. Eu quero agradecer sua atenção até esse momento, quero desafiar você a continuar estudando, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e sua família. Muito obrigado. Amanhã você vai ter o privilégio de pensar sobre como a Trindade ela está envolvida no teu dia a dia. Coisa que a gente mal para, né? Mal pensa. A gente sabe que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três em um, a gente sabe disso, mas qual o impacto disso na sua vida? Então não perca amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E amanhã você vai ter uma surpresa, tá? Então, se você perder, você vai perder essa surpresa também. Não deixe de participar e amanhã nós teremos aí algo legal para você, legal para a sua igreja, legal para a sua família. Tá bom? Deus abençoe.